Bem-vindos a mais um episódio do Como Maria, e essa tem sido e é a nossa melhor parte, e também pode se tornar a sua melhor parte. Vai ser um prazer ter você aqui sentado à mesa conosco, compartilhando o que Deus tem feito na nossa vida. Como você já bem sabe, nosso objetivo aqui é um só: compartilhar as misericórdias e as benevolências de Deus na nossa vida. E eu não tô sozinho. Mas para você que não me conhece, eu sou o Dinho Ribeiro e ao meu lado eu tenho a minha esposa, Miss Lena. Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Como Maria. Aqui você vai estar junto conosco aos pés de Jesus para compartilhar de tudo que ele tem para nos ensinar. E conta pra gente, Mi, como que vai funcionar no dia de hoje? Qual que é... gente, pra ser sincero pra vocês, hoje eu tô como basicamente um convidado. Porque eu não sei o tema, eu não sei o que que Deus tem falado na vida dela, mas eu tenho certeza que hoje ele vai fluir aqui e quem sabe pode te alcançar aí do outro lado também, hum, com alguma palavra de conforto, de direcionamento, tenho certeza, e também na minha vida também, né? Então transborda pra gente, Mi. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês, no dia de hoje, uma experiência, o que Deus ele tem compartilhado, transbordar com vocês no dia de hoje. E mais que tudo, né, Dinho, o Deus, quantas vezes na nossa vida a gente começa a trajetória com um objetivo. E muitas vezes as circunstâncias que acontecem nos fazem parar e esquecer o que a gente começou lá atrás. Um exemplo disso, a gente vai trazer mais que tudo um exemplo de na Bíblia, onde a gente vê e se embasa muito que é Paulo e Silas, que é o contexto um pouquinho de tudo que a gente vai falar aqui, porque Paulo e Silas eles saíram, né, para adorar a Deus. Eles estavam indo para o templo e no meio do caminho prenderam eles. Mas eles chegaram na prisão, eles não esqueceram do que eles estavam indo fazer, que era adorar. Então eles seguiram, eles oraram e seguiram louvando a Deus, seguiram no propósito. E as cadeias se romperam. Então, quantas vezes na nossa vida, na nossa trajetória, a gente está numa caminhada, a gente está falando, não, eu vou chegar até ali. E as coisas acontecem, que coisas vão acontecer o tempo todo, né? Coisas vão acontecer, coisas vão se frustrar, muitas vezes seus planos vão se frustrar, e você conseguir olhar e falar: eu não entendo, mas eu aceito, e eu vou seguir te louvando, mesmo sem entender, ela é muito importante. Ano passado, a gente passou por uma situação que foi até a perda gestacional, né, que eu tive. E naquele momento a gente tinha um plano, um projeto, não entendi, veio a perda e você seguir adorando e confiando sem entender, e você só vai entender meses depois, às vezes anos, ou às vezes você nunca nem vai trazer um entendimento. E mesmo assim, você seguir confiando em Deus, ele é muito importante. Então, o que eu queria trazer com vocês? Essa experiência que eu tive, compartilhar um pouquinho e saber se você também tem alguma experiência que você passou na sua vida, onde você, no meio do caminho, as coisas aconteceram e você não entende o porquê. No meio do caminho, Paulo e Silas foi preso. Mas eles não esqueceram de que o objetivo deles era adorar a Deus. Então, você adorar, mesmo quando as coisas saíram do conforme, saíram do que você acreditava, saíram do que você queria, e você seguir adorando, é muito importante. É muito importante. E até respondendo a sua pergunta, nas minhas trajetórias, no mover de Deus da minha vida, tem sido muito nesse ponto, sabe? Põe o pé que Deus dá o chão. Eu acho que é a frase que mais resume isso. E uma frase que eu falo muito, comigo, eu tenho algumas passagens em específicas que elas me marcam a ponto de eu sempre estar utilizando elas na minha vida, no meu dia a dia. E uma que me marca muito é Pedro. Pedro, quando estava tendo a tempestade, né? Eles estavam em alto mar e Jesus tinha falado que ele ia encontrar eles e veio, né? No meio da tempestade, no meio da tribulação ali, da tempestade ali, o barco ali. Jesus vem chegando e Pedro fala, e aí ele fala, né? Não tenham medo, tal, que eles acharam que era um fantasma. E Pedro fala assim: se é mesmo o Senhor, permite que eu vá ter contigo. E isso pra mim
mexe muito comigo. Porque na mesma proporção que ele acreditou, em pouco tempo depois, a história mostra que ele duvidou. Uhum. E a fé é a certeza de tudo aquilo que não se vê, mas acredita. Então eu tenho comigo, você não fica pronto e depois cresce. Você cresce, então você fica pronto para aquela fase. Como que seria isso na prática? Quando você vai fazer um projeto na sua empresa, na sua casa, numa construção, a maior parte das pessoas, o que elas fazem, ou pensam pelo menos? Eu vou juntar o dinheiro para então estar pronto para realizar esse projeto. Só que quando nós falamos de uma fé bíblica, e eu não estou falando para você sair fazendo conta ou saindo fazendo investimento, mas quando nós vamos falar de uma fé bíblica, primeiro eu inicio o projeto confiando que se Deus me deu esse direcionamento, ele vai sustentar a conclusão desse projeto. Porque a condição, você não confia na sua condição, você sabe que... E isso, para mim hoje é tão óbvio, mas tão óbvio, e lá atrás eu tive tanto medo que eu sei, ou pelo menos eu imagino que sei, o que Pedro É passou uma frase lá no que mar. diz que tudo que Deus promove, ele sustenta, né? Nesse caso, só Deus promover, e não é só, né? Lógico que não é só, quem sou eu para falar que só o que Deus promove é só, mas quantas pessoas Deus promoveu, Deus deu ambiente, Deus deu eloquência e a pessoa não foi. Então, eu acredito que a fé ela tem que estar muito alinhada no acreditar. E você só acredita, você só faz o que você acredita. Porque uma coisa é Deus falar pra você o seguinte: olha, eu vou te abençoar e você vai administrar toda a terra. Que foi a promessa, o direcionamento dele para Adão, né? Você vai você vai cuidar de todos os animais, você vai dar nome em todos os animais. Outra coisa é o Adão não ir. Será? Será que eu vou mesmo? O leão é grande pra caramba, forte. Será que eu vou dominar? Não, não sei. Então isso eu vejo muito na passagem de Pedro. Porque quando Pedro, com a eloquência, o acreditar dele, ele acreditou e foi. E às vezes a gente fala, eu acredito, mas não vai. Quantas vezes eu falo por mim, quantas vezes eu falo, não, eu acredito nisso. E eu não ia. Uhum. Eu acredito na oração, não orava. Então isso eu tento gerar aprendizado para mim todos os dias através de Pedro, que ele acreditou que era Jesus Cristo e ele foi. E quando ele foi, ele realizou. Ele andou na água. A fé dele foi com ele, o acreditar foi sincero e ele andou. Só que aí a passagem fala bem assim: e ouvindo os ventos, sentindo, ele duvidou. Uhum. E quando ele duvidou, ele caiu. Então, na mesma proporção que a fé dele foi e o acreditar fez ele se mover, algum tempo depois ele duvidou. E ele deixou a obra na metade. Então a minha oração quando nós vamos para esse ponto é: Senhor, me ajude na minha falta de fé. Uhum. Senhor, se eu não tenho fé o suficiente para terminar a obra que você me direcionou, me capacita. Mas não permita que eu regrida. É sobre isso, é sobre ir até o final, né? Independente da circunstância, independente da situação, independente dos ventos fortes, independente se você tá em prisão, independente do que tenha acontecido, saber que Deus ele é fiel e justo, que aquele que começou a boa obra, ele vai com você até o fim, né? Se você permanecer fiel, porque o segredo para você chegar até o fim e você ver realmente o agir de Deus é você permanecer fiel, fiel realmente a tudo que você acredita, porque são muitas circunstâncias que acontecem na vida, no dia a dia, que quer tirar realmente desse foco principal, que é o ir até o fim, né? O você permanecer fiel até o fim, que é o que você seguir crendo. A mesma fé que você teve para crer fora da prisão, você tem que ter ela para crer dentro da prisão. Porque você crê só você adorando no templo é mais fácil. Agora você seguir adorando
dentro de uma prisão, onde você aparentemente Deus falhou com você, aparentemente as coisas deram errado, aparentemente você está esquecido, você seguir crendo dentro de uma cova do leão, você seguir crendo. E hoje, para o nosso dia a dia, a prisão, a cova dos leões, o mar agitado, tudo isso representam situações do nosso dia a dia. E você, qual seria o exemplo que você consegue trazer aí para gente de, de situações que a pessoa ela pode enfrentar ou que a gente enfrenta no nosso dia a dia que podem ser essa cova do leão, né? Que pode ser essa prisão, esse mar agitado. Cara, são vários probleminhas. Tem probleminhas que a gente enfrenta e às vezes a gente duvida. Quantas vezes você tem uma discussão no serviço e você acha que é o seu fim no serviço, vai ter que começar Hum, tudo de novo, né? Isso é só uma das coisas. Ou então, quantas vezes você briga no seu relacionamento e você acha que é o fim já. Então, essas coisas são completamente a carne nossa falando. Porque o ser humano, ele tem disso, né? Ele tem esse ponto de dúvida, né? E a dúvida, ela é mais antiga do que em Gênesis já tinha dúvida. Quer ver um exemplo? É, Eva, por exemplo, foi plantada uma informação nela que fez ela duvidar. uhum, E na dúvida, ela seguiu a carne dela, entendeu? E aí, na curiosidade, ou seja lá o que moveu Adão, foi no mesmo sentido. Então, eu vejo que não é uma situação. A gente vive isso todo dia. eu vejo que uma das coisas que mais afetam e que eu falo que é uma luta também diária é não deixar as coisas roubarem a paz, né? Porque, cara, eu acho que, tipo, o roubar a tua paz é muito ruim. E é uma luta que eu acho que hoje em dia, na humanidade, todos nós enfrentamos. É que tudo quer roubar a nossa paz, né? Quer roubar a comunhão, quer te tirar da comunhão, quer te tirar do propósito, quer te tirar do espírito, quer fazer você olhar para outro lado. Então, quantas vezes a gente se permite, nossa, quantas vezes eu tenho que parar e voltar e pensa e volta, porque senão você, quando você vê, qualquer coisinha tá roubando a sua paz, qualquer coisinha tá te tirando do caminho, né? É que isso daí é um pouco mais profundo. Porque depende muito da maturidade de quem tá ouvindo. Uhum, É, E eu posso falar por mim, porque tinham coisas que roubavam a minha paz. Primeiro, porque eu deixava. Segundo, porque eu não tinha forças e nem maturidade pra lidar. Era tudo muito novo pra mim. É, e nós temos alguns conceitos carnais que faz a gente acreditar que a gente tá certo. Que nós somos cheios de direitos e poucos deveres. Então, cabe a Deus cada um trabalhar segundo a sua necessidade ali. Mas eu vejo hoje que nós precisamos cada vez mais se aprofundar nisso, sabe? Não deixar as coisas tirar a paz. Só que é relativo, porque tem coisas que me tiram a paz que pra você não, uhum, e vice-versa. Só que o que que me traz paz? A gente sabe realmente o que traz paz? E aí às vezes a gente confunde paz com solidão. Eu tô sozinho, ninguém me incomoda, a TV tá ligada, olha que paz. uhum. E às vezes o peito tá sangrando, às vezes a gente tá triste por dentro, às vezes a gente tá rancoroso, às vezes a gente tá com vários problemas. Afastou todo mundo, né? E eu tô sozinho. Ah, E aí eu olho o cenário em volta e justifico a minha paz. uhum, E aí, em questão de paz, é muito interessante que o Jesus Cristo traz. Jesus Cristo é tremendo, né, cara? Meu Deus. Um dia na presença dele, você evolui sei lá quanto. E ele fala uma coisa que é: E eu lhes trago a paz. E eu vou las dou. Mas não dou como o mundo dá. uhum, Por quê? Porque o mundo tem alguns tipos de paz. uhum, Então ele tá falando duas coisas aqui. Tem uma paz que vem de Deus e tem uma paz que é a do mundo. Porque o mundo vai te dar alguns tipos de paz. Dinheiro na conta te traz paz. é, Muitas das vezes a solidão, por exemplo, também pode trazer paz de certa forma. Só que às vezes o coração tá destruído.
o vazio tá sangrando, tá machucando, e você não sabe o que fazer. E aí, nesse caso, tudo vai me roubar a paz. Porque já tá machucado por dentro, já tá deslacerado. Então, qualquer coisa que explode lá fora é motivo pra explodir aqui dentro. E me afundar mais no meu problema, no meu desejo, na minha carnalidade, no meu vício. E isso tem sido uma doença do século. Porque nunca foi tão lícito o pecado. O pecado nunca se tornou tão real e certo. Porque hoje não tem mais um questionamento sobre uma separação. É, Separação se tornou normal. sim. E hoje, se você pegar os nossos próprios pais, eles vão te falar. Os meus não, eles são mais tradicionais. Mas conheci muita gente que os pais falam: você tenta, se não der certo, termina e faz de novo. E, cara, antigamente isso era irreal. Se você visitar o Antigo Testamento, meu, você separou, é vergonha, ninguém compra de você, você é um exilado na cidade. Então acho que é isso. Para você ter realmente uma paz verdadeira, você precisa realmente buscar internamente. E eu buscando internamente, eu consigo olhar com as coisas de fora. Isso não faz sentido, isso nem é tão grande assim. E você falando do buscar internamente, cara, eu tava aqui pensando, né? Você falando e eu pensando. Se você não se conhece, se você não conhece as coisas profundas, de forma profunda, você dificilmente você vai entender o que te traz paz, o que te tira paz, o que te faz bem, o que te tiraria da comunhão, o que te tiraria do propósito, o que te tiraria do seu objetivo, qual é o seu objetivo. Eu, por muitas vezes, eu vivi sem saber exatamente para onde eu queria ir, sem entender realmente, tipo, para onde eu tô indo, o que que eu tô fazendo, quem eu sou, quem é a Mislena realmente, quais são os pontos que tira paz, quais não são. E eu falo que é um trabalho que eu ainda tô aqui trabalhando muito em mim, e ir mais profundo. Eu tenho essa dificuldade, mas o você entender realmente o quão profundo é toda a situação, você entender de fato quem é você, entende? Quem sou eu? Para onde eu tô indo? Quais são os meus princípios que eu não abro mão? Que é igual você falou hoje, você ter princípios bem Isso pautados. eu sempre tive. Você Meus ter, princípios, antes de conhecer Jesus Cristo, não eram os melhores da vida, mas eu sempre tive. Você saber, tipo, você ter princípios, coisas que você não abre mão. Tipo, não adianta. Isso eu não abro mão. Isso daqui pode acontecer o que seja. Eu não vou abrir mão da minha fé, eu não vou abrir mão do meu casamento, eu não vou abrir mão de dos meus filhos, eu não vou abrir mão de tal dia estar em tal lugar, eu não vou abrir mão de um estudo, você saber o que que são as coisas, os pontos que você, quais são os princípios bem pautados ali da sua vida que você não vai abrir mão. Para isso, você precisa se conhecer e você precisa, às vezes, até mesmo pega um caderno, anota, se for difícil para você ter isso muito em mente, faz de forma didática, entende? Mas para trazer clareza, porque muitas vezes o que falta para gente é clareza. Eu falo que para mim, eu sofro muitas vezes em muitas coisas porque eu não consigo trazer a clareza. Então eu trabalho isso muito em mim. Mas é você trazer clareza. Então você ter essa clareza sobre o que realmente é sobre tudo, sobre ela é muito importante, sabe? Você ter essa clareza. E a clareza, ela só vem através do Espírito Santo de Deus, porque tem coisas que nem sempre foi claro pra mim. Quando eu estava no mundo ali, tipo, as minhas clarezas, as minhas clarezas eram distorcidas. Porque é o que É. o mundo, ele tem umas clarezas também, é engraçado. E uma coisa que você vai ver que é muito real nos dias de hoje é o nada a ver. Te dá muita clareza isso. Porque quando você fala, isso aqui é ocultismo, que nada a ver. Tá claro, é nada a ver. Isso aqui é religiosismo, isso aqui não é verdade. E nesse nada a ver, a gente vai desclassificando o óbvio. Quer ver uma coisa óbvia? O que a gente comemora na Páscoa? Eu comemoro o nascimento de. Olha, eu agora deu a ressurreição de Cristo, né? É o Legal, nascimento, não, a mas você que tem um ressurreição. conhecimento, mas e o mundo comemora o quê? Ah, o coelhinho da Páscoa, o ovo da Páscoa. E no Natal? Natal é do Papai Noel?
Ah, não, isso é nada a ver, gente. Tem nada a ver isso. Mas o Natal, ele tem um objetivo. A Páscoa também. Que nem sempre é lembrado, né? E nem sempre é lembrado. E na verdade foi distorcido. Se você puxar mesmo o que é a Páscoa ela tá escrita na Bíblia. É. E aí a gente não dá valor pra isso. Dia de Pentecoste, por exemplo, pães asmos, quem sabe quando que é? Mas o carnaval a gente sabe. Mas o carnaval também é nada a ver. Uhum. Carnaval. Já começa, é uma festa pagã. Chama carna, porque é carnal. Então, isso, nos dias de hoje, se vende como marketing. Se vende como algo normal. Mas isso vem muito do que você estava Mas falando, pra né? quem tá no Sobre mundo é claro a isso. falsa paz, né? Mas é claro, pra quem tá no mundo é uma clareza. Quantas pessoas que tá no mundo pulam carnaval e nunca. Tá bom, fizeram analogia, alguém lá no fundo, lá, uma pessoa mais de idade mais conhecida falou que aquilo é carnaval, é da carne, mas eu tô lá. Porque pra mim não tem nada a ver. É porque eu acredito que mais que tudo alimenta, né? Alimenta os vazios, alimenta o que realmente. É que a gente quer se convencer, sabe? A gente quer se convencer que tá tudo bem, Uhum. mesmo quando não tá. E uma coisa que mudou, cara, eu acho que essa é uma chave que eu virei agora. Exatamente agora. A minha vida, Deus trabalhou tanto na minha vida porque eu sempre fui muito sincero comigo. Eu sempre fui muito sincero comigo e quem me conhece, eu sou muito sincero. Eu não consigo ficar guardando, remoendo as coisas. Eu preciso resolver, tá dando errado, a gente vai Precisa falar, sentar e eu gente. preciso, porque isso é de mim. E eu Ah, acredito isso, por mais que muitas pessoas não achem, eu acho uma qualidade. Então, na minha sinceridade, eu sempre falei, não tô bem, não tô bem. E a partir do momento e da minha humildade e da minha transparência que falar que eu não tô bem, eu comecei a pensar em buscar ajuda, que foi quando eu conheci Deus. uhum. Não é isso. Então eu passei uma boa parte da minha vida no mundo pra chegar num belo dia e falar, não é isso. Só que eu tive que me conformar que eu errei, que o caminho não era por ali, pra poder refazer a rota. E aí às vezes o que eu vejo Mas hoje, demorou um pouquinho para você chegar nessa conclusão. cara, tudo é no tempo de Deus, né? Eu Uhum. acredito. Eu digo que demorou no sentido assim, para você chegar nesse convencimento. É mais uma Não, pergunta, foi assim. rápido. Tipo, para Foi você. questão em 2 meses. Você Ah, acha? tá. Longe de muito, pouco muito. Não, o convencimento, mas tipo a trajetória, porque você até então você estava vivendo as circunstâncias, todas a sua vida, e aquilo de alguma forma te alimentava. Então chegou uma hora que o alimento ele foi muito Raso. pouco, raso, não É isso. sustentou. É isso. Mas o alimento, ele não sustentou já há um bom tempo. Na verdade, ele nunca sustentou. Só que a gente vai movido pela adrenalina, pelo movimento, pelo ambiente, pelas pessoas. E aí aquilo vai despertando desejo, aquilo vai despertando sensações em você. E isso vai te travando. É como o inimigo dando volta em você, com uma corda. Chega uma hora que você já não consegue se soltar. Então, pra mim, o que mudou foi o alimento começou a não saciar. E cada vez mais, e não saciava. Então, tipo, pera, calma, não é por aqui. Só que o que as pessoas fazem hoje? E não todos, né? Mas o que infelizmente às vezes a gente faz? Nós estamos se saciando de coisas vazias e justificando, dando desculpas pra nós mesmos como tá tudo bem. É assim mesmo. Tem outras pessoas, tô melhor do que aquele, é, tô melhor do que aquele, eu não tô melhor do que aquele, mas do que esse eu tô melhor. Então tá tudo bem. Então nós temos esse viés de convencimento, sabe? Tá tudo uma merda. Tá tudo ruim. Mas eu me convenço que é normal. Quantas vezes eu passei isso na minha vida? Chegou uma boa parte da minha vida que eu não conseguia ficar sábado e domingo em casa. É, E pra mim tava tudo bem. e você a tratava como normal, né? Porque era normal no meu ambiente. No Todo mundo ambiente. fazia isso. Cada um pelos seus motivos, com certeza muitos dos mesmos motivos que eu. Que não aguentavam ficar em casa, não se sentiam bem. Tinha uma sarna que não deixava ficar em casa. Então tinha que sair. Mas. É. Ou então não saía. Olhava pra fora e falava, tá todo mundo saindo, eu não tô saindo. E aquilo começa a mexer com você. Você fala, precisa sair, precisa sair, precisa Mas sair. você sabe o que eu acredito muito? Porque nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, né? E a nossa alma, ela se alimenta do
sentimento do amor e o amor de Deus, ela é muito alimentada através de sentimentos, que seria ela tem a necessidade do amor de Deus. A nossa alma, ela precisa, para ela estar em paz, a nossa alma ter paz, ela precisa estar salva. É como se a gente tem dentro de nós, que nós somos uma alma que tem um corpo. É como se a nossa alma, ela sabe quando ela não está salva. Ela sabe Não, quando. mas tem outros tipos de paz. Então, mas é isso, é aí que eu quero chegar. A nossa alma, ela sabe quando ela não tá bem. Então, de alguma forma, você. Aí a pessoa, ela sente uma inquietação dentro dela. Ela não sabe a origem. Então, ela vai o quê? Sair todo fim de semana. Vai buscar estar em locais, vai buscar estar com pessoas, ela vai buscar no trabalho, ela vai buscar se preencher de várias formas, porque dentro dela tem uma agonia muito grande. Mas essa agonia, mais que tudo, eu vejo que é a alma. É a agonia da alma querendo ser salva. Só que quando você não tem o conhecimento de que o que vai trazer a tranquilidade para sua alma e a paz verdadeira, você tá buscando em coisas, você tá buscando em lugar. Você não para, igual você falou, não parava um fim de semana em casa, porque se para, a agonia vem, tipo, preciso. E muitas pessoas entram em vício, entra em locais, em circunstâncias, porque tentando alimentar aquela agonia, aquela inquietação que às vezes tem. Porque dificilmente, se você não tem a sua alma salva, você vai conseguir ficar tranquilamente sem que algo te agonie. Eu lembro que, pra mim, era muito agoniante na minha adolescência. Eu não conseguia, às vezes eu ficava, rolava a cama para um lado, rolava para o outro, tentava e ficava a ouvir uma música, tentava fazer alguma coisa e tentava outra. E eu era uma adolescente que enquanto tipo, a minha paz eu não encontrei, tipo, a Jesus que trouxe a paz de verdade, a salvação de verdade, aquela agonia me consumia, tipo, era uma agonia, uma inquietação, tipo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso estar sempre em movimento, eu preciso estar fazendo algo, eu preciso estar rolando tela, eu preciso estar fazendo alguma coisa, e aquela rola tela que te agonia, que vai gerando uma ansiedade. Então, é essa necessidade de alimentar, a se alimentar de algo. Mas eu vejo mais que tudo é a alma gritando, sabe? Porque quando você encontra Jesus, você encontra o caminho, você encontra uma paz. Que, tipo, não tem essa agonia, assim, tipo, não tem essa necessidade de algo mais, sabe, para preencher. Óbvio que você quer ter família, você tem objetivos, você tem metas, mas não é isso a base que te enche. Uhum. O que te enche é que a tua alma sabe que ela tá salva, que ela tá em paz. É absurdo, né? É absurdo porque não adianta você tentar descrever o que é. Porque é particular e cada um sente e sente muito. Quando Deus tá presente, a forma que a tranquilidade, a paz vem, o dormir tranquilo, os apertos no coração que não vem mais, é diferente. Toca mesmo. Eu creio nisso. Creio É, não, demais. eu acredito muito, porque quando você sabe que é como se você, assim, você fez alguma coisa, até mesmo quem vivencia a fé, tudo, você sabe que você fez alguma coisa que não agrada a Deus, ou você tá num caminho que você sabe que você não tá no caminho onde você deveria estar, cara, isso rouba a tua paz, porque a tua alma, ela sabe que ela não tá em paz, ela sabe que se você morrer hoje, se alguma coisa acontecer Não, mas hoje. isso não é nítido. Pra pessoa que tá no mundo, isso ela não tem essa percepção. Talvez ela tenha quando, tipo, cara, tomei um tiro, ou tipo, me acidentei nessa Então, hora, mas ela é vem que a a repetir. nossa alma, ela sabe. Então, essa angústia que vem de dentro da pessoa é a alma. Faz a pessoa se aprofundar mais naquilo, né? É, mas é que na verdade é um vazio. Porque qual que é a percepção que eu tenho sobre isso? A alma, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, assim, o nosso corpo, ele pode estar tá numa circunstância. Só que dentro de nós tem uma alma que está gritando, porque ela sabe que se acontecer alguma coisa com você hoje, se acontecer alguma coisa comigo hoje e eu não tiver em comunhão com Deus, é tormento eterno para ela. Então é como se dentro de nós tivesse algo gritando, tipo, agoniado. E a pessoa, ela não entende, ela não tem a percepção do que é esse grito na alma dela, e ela tenta saciar das formas que ela conhece. Quando a única forma que vai saciar e vai trazer a tranquilidade para essa alma é como Saul.
que ele só se tranquilizava quando Davi cantava para ele, mas logo voltava, porque não era aquilo que ia fazer Saul ficar em paz. Saul, ele entrava em tormento. E aí chamavam Davi para tocar harpa, ele tranquilizava, mas logo ele atormentava de novo. Por quê? A agonia da alma dele era a distância que ele estava de Deus. Então, a agonia da alma de uma pessoa é a distância que ela tá de Deus. Então, se hoje, tipo, tem uma agonia muito grande na sua alma, tem algo que te atormenta, você é uma inquietação, você não sabe, você não consegue ficar parado, você tem que estar sempre, ai, quero sair, eu quero fazer, eu preciso, a sua alma tá agoniada, com certeza essa agonia é um distanciamento de Deus. Eu concordo. Eu concordo. E assim, eu não complemento nada. Porque eu acho que ele já disse tudo. Quantas vezes nós podemos estar bens, mas com a alma triste. Uhum. Tá tudo bem, entre aspas, mas a alma tá pedindo. E aí, pra não, não pensar, talvez, a gente se move. Se afunda mais, vai mais fundo. Bebe para esquecer. É, entendeu? E isso vai corroendo. Eu creio nisso. Quando nós falamos de nós somos criaturas de Deus até o santo batismo, não somos filhos, né? Nós se tornamos filhos, isso é a Bíblia que fala. Nós se Uhum. tornamos filhos quando nós descemos o santo batismo e matamos a carne e começamos a viver do espírito, né? Se tornamos nova criatura e aí nós se tornamos filhos por adoção por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um filho legítimo e unigênito, unigênito isso. Então, todas as criaturas têm uma necessidade de estar num ambiente. É incrível, porque se você tirar um peixe fora da água, ele morre. Se você prender um passarinho, ele não consegue voar mais. Se você tirar um leão do habitat dele, ele não vai saber que ele é um leão. E você vai lidar com ele como se fosse um filhote, um cachorro de estimação. E aí você pode pegar vários animais. Todos eles têm um habitat natural. A única criatura que saiu do habitat natural 2 vezes foi o ser humano. Uhum. Se você parar para fazer uma analogia. Primeiro nós saímos da presença de Deus no Éden. Uhum. Então nós já se afastamos ali, então nós temos uma necessidade mesmo de adoração. A gente sempre tá adorando alguma coisa. Você pode não estar adorando Deus, mas tá adorando um artista, você tá adorando um deus pagão, ou então tá adorando você mesmo. Quantas pessoas que se adoram a si mesmo? Adoram o dinheiro. Então, nós temos a necessidade de adoração porque ela vem do Éden. Quando nós adorávamos o Deus vivo. Mas nós não éramos a adoração de servo, era uma adoração de amigo, né, de relacionamento. E aí, cara, quem sou eu para tentar explicar isso na minha pequenez, né? Sabemos em partes o conhecemos. E é isso que eu posso dizer. E aí nós depois saímos de novo do nosso ambiente, porque nós fomos feitos para estar no campo, entendendo, e uma pessoa que tem conhecimento de planta, de árvore, de semente, consegue explicar muita coisa de Deus. Porque a semente você planta, ela morre, nasce então. Oh, perdão. A semente você planta, ela morre, nasce a planta, você cultiva essa plantação para depois colher o fruto. Assim também é o relacionamento com Deus, com Jesus Cristo. Então é necessário que nós venhamos a morrer na carne, renascer uma plantinha no espírito e deixar o olheiro trabalhar em você. E aí, às vezes, a gente até faz. A gente até pega o carocinho, mata a carne, nasce uma plantinha no espírito, e quando vai o olheiro trabalhar em você, você não deixa. Uhum. Você não quer ser trabalhado. Então, quando nós saímos pela segunda vez do nosso habitat natural, que foi a plantação, nós se afastamos mais uma vez dos ensinamentos do Senhor. E aí, o que sobrou? Sobrou a Bíblia.
que foi um direcionamento de Deus, escrito por homem, sim, mas com inspiração divina, eu creio. Nem sempre criei, mas hoje eu creio. Para nós podermos entender o que ele está querendo dizer. E o que é esperado de nós. Ou a gente acha que não é esperado nada da gente? Com certeza. Até porque eu acredito muito nisso, no que nós somos. Na verdade, nós não somos daqui. Nossa alma, ela é celestial. Ela tem uma origem. Eu acredito que todo ser humano ele tem uma origem, que é o céu. E quando nós se afastamos dessa origem, quanto mais na carne a gente vive, quanto mais fora do espírito, quanto mais longe da palavra a gente vive, mais longe da nossa do que a gente é de verdade a gente se torna. Sim, E quanto mais longe você tá do que te aproxima do que realmente você é, menos paz você tem. eu concordo. Então, menos paz você vai ter. Quanto mais longe você tiver do que realmente somos, mais agoniado, mais quando você sai realmente do que você é, do seu habitat, do que realmente você foi criado, do como você foi feito, cara, é complicado. Não adianta. Se tira a paz, foi até o que a gente fala. Como você saber se algo tá certo ou tá errado? Te dá paz? Não te dá? Porque se te tira a paz, aquilo tá te tirando dos planos, do plano real que Deus ele tem para nossa vida, do projeto real que é feito para nós, que é o projeto celestial. Então, se te tira a paz, tem algo errado. Se tá faltando paz ali, é porque você tá longe realmente do que Deus ele quer para sua vida. Então eu falo isso por experiência, por já ter vivido coisas ou circunstâncias ou momentos que tirava a paz e a paz ela só voltou quando a gente volta realmente pro plano, pro projeto inicial, realmente pro lugar onde a gente tem que estar, o lugar de adoração, porque esse é o nosso lugar. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Nós fomos feitos para adorar a Deus, nós fomos feitos para servir a Deus, nós fomos feitos para seguir a palavra dele. E quanto mais longe a gente estiver disso, menos paz a gente vai ter dentro do nosso coração. E pra gente finalizar, quer um conselho? E se o conselho fosse bom, não se dava? Mas esse aqui vale milhões. Lê a Bíblia. Porque a Bíblia, ela vai te ensinar a ser pai, e eu sempre falo isso. Ela te ensina a ser filho, ela te ensina a ser servo, te ensina a ser senhor. Então, ela ensina muita coisa, se não tudo. Mas muita coisa para nós estarmos aqui nessa terra, que diga, nós estamos apenas de passagem, que já está acabando, eu creio, e falta pouquíssimo para a vinda de Jesus. Isso aqui é o nosso manual. E quem não é inscrito, como é que faz? Segue a gente no Como Maria underline melhor parte e é muito importante realmente como nós falamos, foca no objetivo que você tem. Como Paulo e Silas, eles não deixaram, eles foram para adorar, eles permaneceram com o objetivo dele, eu vou adorar até o fim. Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, adora até o fim, porque foi para isso que Deus ele nos fez. Busca na palavra, é a comunhão, é a vida com Deus e pode ter certeza que você vai encontrar a paz que você precisa. E até a próxima e tchau!